Meus amigos internautas, existem algumas doenças que são chamadas doenças silenciosas. O que significa uma doença silenciosa? Uma doença que está ocorrendo e a pessoa não percebe. Por exemplo, uma delas é a hipertensão arterial. O que é hipertensão arterial? Vamos falar de uma maneira bem tranquila. Pressão alta. O que é a pressão alta? Pressão máxima, também chamada sistólica, que é medida para aquele aparelhinho que você coloca no braço, vai lá, mede, estufa com a bexiguinha, chega no nível e vai descendo e você consegue captar a pressão sistólica, a máxima. Depois vai, diastólica, a mínima. A pressão sistólica é a pressão que mostra a força com que o coração está bombando sangue para a periferia, para a circulação. Essa é a sistólica. E a pressão diastólica é a medida que mostra com que força o sangue bate na parede do vaso. Por que eu estou falando isso? Todo mundo já ouviu falar da pressão. Pressão baixa, pressão alta, eu tenho pressão alta. A pressão tem que ser normal. Por quê? Porque a pressão elevada, ela traz sérios problemas. Ela pode trazer problemas circulatórios, problemas cardiológicos, problemas neurológicos. Eu não vou ficar aqui falando muito tempo sobre hipertensão arterial. O que eu posso dizer é uma coisa muito comum. Ela tem a característica de no começo ser assintomática, quer dizer, não traz nenhuma pista, e ela pode trazer grandes problemas no futuro. Qual é a dica aqui? Gente, primeiro, de vez em quando tem que verificar a pressão. Segundo, a partir dos 20 anos, se a pessoa nunca mediu a pressão, essa pessoa está atrasada. Captou a pressão elevada, tem que procurar um médico. Procurou um médico porque está hipertenso, ou a máxima, ou a mínima, ou as duas, que a gente chama de média, está elevada, essa pessoa tem que ser orientada, tem que ser feito um diagnóstico, uma orientação dietética, exercícios e tudo mais, e diminuir sal da comida é uma coisa importante, e dependendo do nível de pressão, essa pessoa tem que ser medicada. Hipertensão arterial descontrolada pode ser uma doença grave e depois o paciente hipertenso que não se controlou pode ter uma série de problemas, inclusive AVC, o famoso derrame, ficar paralisado ou sangrar dentro do cérebro e trazer problemas sérios. Um paciente hipertenso bem controlado, bem medicado, com uma pressão normal, com medicação e com hábitos, é um paciente que viverá normalmente. Então, o que é que eu posso dizer sobre hipertensão arterial? Saibam que existe, que a melhor maneira de saber se você é hipertenso ou não é verificar a sua pressão. Verificou a pressão, está alterada, vá ao médico e aceite a orientação desse médico. Com medicação, com hábitos alimentares adequados e com atividade física. A diferença do hipertenso controlado ou não controlado significa o hipertenso controlado é uma pessoa normal e o hipertenso descontrolado é uma pessoa que com certeza terá problemas cardiológicos, circulatórios, renais e daí por diante. Poderá ter problemas oftalmológicos, descolamento de retina, sangramento ocular, glaucoma, renais, poderá ter insuficiência renal causada pela hipertensão, circulatórios, de repente, poderá ter uma trombose, alguma coisa assim, engrossa o coração, hipertrofia e é uma grande causa de AVC, de derrame. Então, hipertensão arterial significa vamos fazer o diagnóstico e vamos nos controlar. O hipertenso controlado é uma pessoa normal. Pressão básica é a tal 12/8, 120/80 milímetros de mercúrio. O hipertenso é uma pessoa que tem uma pressão máxima acima de 13 ou 14 e ou uma pressão mínima acima de 9 ou 10. A pressão ideal é 12/8. Esse 12/8 com a pessoa dormindo fica mais baixa. Tem um descenso, uma queda da pressão com o paciente dormindo. E
Um ser humano que tem uma pressão máxima de 13 para cima e mínima de 9 para cima tem que ser analisado, tem que ser examinado por um médico. Às vezes é uma medida de pressão sozinha, que a pessoa está tensa, tem a tal da síndrome do jaleco branco, diante de um médico se assusta, mas tem que ser bem visto, examinado, diagnosticado e a partir daí controlado. Nem sempre o controle dessa pressão é feita por medicamento, só por hábitos e por atividade física isso vai ser suficiente para corrigir, mas nem sempre é o que acontece. Um paciente, um ser humano, a pressão acima de 13 para cima, a máxima, e de 9 para cima, a mínima, tem que fazer uma consulta com o médico e tem que ser diagnosticado e controlado. Hipertensão primária é hipertensão essencial. É a pessoa que fica hipertensa por uma tendência dela, uma tendência genética. A hipertensão secundária é algum problema interno que vai levar a algum mecanismo que vai levar a uma hipertensão. Uma hipertensão secundária, uma hipertensão diferente, são crises de hipertensão em idades atípicas e os níveis pressóricos são muito elevados. A hipertensão essencial primária, que é a pessoa que é hipertensa sem nenhum motivo, como fazer para prevenir essa hipertensão? Primeiro, sempre passar em consulta com o médico para medir a pressão. E segundo, quais são as dicas que se dá para uma pessoa evitar a hipertensão? Atividade física, evitar abuso do sal, evitar obesidade, drogas, são as coisas que devem ser sempre analisadas para evitar a hipertensão arterial. Uma pessoa comilona que bota muito sal na comida, se ela tiver uma tendência à hipertensão, vai descompensar. O obeso que tem tendência à hipertensão vai descompensar. O sedentário vai descompensar. Quem usa muita bebida alcoólica ou outras drogas vai descompensar. Então a prevenção da hipertensão arterial, além do diagnóstico, é ter uma vida saudável. Parece bobagem, mas é ter uma vida saudável. Não ser obeso, não ser sedentário e não abusar de alimentos gordurosos e do sal. O sal é o grande vilão da hipertensão arterial, o sódio. O sal de cozinha, em exagero, descompensa a hipertensão arterial.